O cristianismo nasce no primeiro século e ele é egresso do judaísmo. Então, os primeiros cristãos, os primeiros professores, doutores, mestres do cristianismo eram judeus. Então, eles entendiam, inclusive o cristianismo é diferente do judaísmo nessa questão de proselitismo. O cristão quer ganhar mais pessoas, o judeu não. E ele ganhou mais pessoas explicando que a fé cristã tem razões dentro da escritura judaica. Como você vê isso, Mirra? Primeiramente, muito prazer, pastor. Independente do que a gente pensa diferente, continuamos amigos, né? Isso é importante também a gente deixar que os debates são exatamente, a gente debate ideias. Para mim, nada nas escrituras cristãs bate com o Tanakh. Principalmente quando Jesus vem e diz, o homem é o senhor do Shabat, quando na Torá fica claro que o Shabat é um dos 10 mandamentos, e somente a Torá oral, a Torá rabínica, que Jesus foi criticado pela Torá oral, pela Torá dos nossos sábios. Somente lá está escrito que se uma pessoa tem um problema de saúde, então a saúde dela vem em primeiro lugar antes do Shabat. Então Jesus não poderia vir falar uma nova Bíblia, né, numa Brita Hadashah, o homem é o senhor do Shabat, a não ser que ele tivesse embasado na Torá oral, mas é a mesma Torá oral que refuta ele. Então, essa é uma frase para mim que apresenta muita inconsistência com o judaísmo. E também uma outra frase ninguém vai ao pai senão ao filho. Em nenhum momento da história judaica alguém precisou de uma intermediação para chegar ao pai. Todo mundo chegou ao pai. Moisés chegou ao pai, os profetas vinham diretamente ao pai, não existia uma intermediação. Fica claro também nas cartas de Paulo que Jesus era um intermediador. E na religião judaica, intermediação esbarra em idolatria. Portanto, para mim, nas escrituras, as escrituras cristãs estão totalmente em desacordo com o Tanakh. Vamos lá, Tassos, vou fazer a mesma pergunta. A teologia cristã está em acordo ou desacordo com as escrituras judaicas? Antes de colocar o ponto, eu só chamo a atenção um detalhe muito importante que o Rabino falou. Jesus de Nazaré nunca disse que ninguém vai ao Pai senão por ele. No Evangelho de João, no capítulo 14, no verso 6, as escrituras dizem, Jesus dizendo, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Isso porque Jesus não é intermediador, Jesus é o próprio Deus encarnado. Lá no Evangelho de João, no capítulo 1, verso 1, as escrituras dizem, no princípio era o Logos estava com Deus, o Logos era Deus. No Evangelho de João, no capítulo 1, no verso 14, esse Logos, as escrituras dizem, toma carne e tabernacula entre nós. Então Jesus ele não é um profeta, ele é o cumprimento das profecias, é o Logos sobre o qual a filosofia grega se debruçava durante séculos e séculos, que encarna e vem entre nós. Jesus não é, no cristianismo, um intermediário entre o homem e Deus. Jesus é o próprio Deus encarnado. Isso é cristianismo, que diferencia o cristianismo das outras visões de mundo. No que diz respeito ao tema, em especial, eu diria que Jesus é a chave interpretativa de todo o Antigo Testamento. E eu peço licença para me referir a Tanakh por Antigo Testamento, assim que nós falamos das Escrituras do Antigo Testamento, embora tenha 39 livros, é uma divisão maior, que traz, inclusive, uma correspondência muito interessante com o livro de Isaías. A Bíblia são 66 livros, 39 do Antigo Testamento, 27 do Novo, escritos por cerca de 40 autores, 31 dos 40 autores escreveram 39 do Antigo Testamento e 9 dos 40 escreveram os 27 do Novo. Então são 66 livros das Escrituras, que nós olhamos para Isaías, são 66 capítulos. E é interessante, se nós olharmos os 39 primeiros capítulos de Isaías, fala exatamente da libertação da nação de Israel dos outros povos. E quando nós entramos no capítulo subsequente ao 39º, que representaria o início do Novo Testamento, o título é O Senhor Vem. Então, até mesmo nessa divisão, você tem uma correlação imediata do Antigo Testamento com as Escrituras, sem falar de outros temas. Por exemplo, no dia da queda, está em Gênesis 3, Gênesis 1, Gênesis 2, é uma comunhão muito boa entre o homem e Deus. Em Gênesis 3 tem a queda. Em Gênesis 3, no capítulo 3, no verso 21, as Escrituras dizem que o Senhor veio e vestiu de pele Adão e sua mulher. Então, isso daí é uma passagem muito interessante, mas se nós olharmos pela lente interpretativa de Jesus de Nazaré, toma uma dimensão muito maior, muito mais profunda, muito mais bela, porque nós estamos vendo ali que o que houve ali foi um sacrifício animal, aquelas peles não eram artificiais. Então, Adão e Eva, em Gênesis 3, 21, ficou estupefato, boquiaberto, impressionado, diante do sacrifício de um animal,
que aponta já ali no dia da queda para a realização plena desse sacrifício, que é quando Deus vem como Cordeiro perfeito para morrer em nosso lugar. Então todas as passagens do Antigo Testamento, e nós podemos falar sobre elas, podem ser interpretadas de forma mais plena, mais bela e mais profunda pela lente interpretativa, ou se o senhor me permite, pela lente hermenêutica, que é Jesus Cristo. Ok. Mirra. Ficou de ser me responder. Eu, nessa questão de intermediador, Paulo sim escreve nas cartas intermediador, que Jesus é intermediador. É que eu não sou especialista de Novo Testamento, mas já li. E sim, Paulo deixa claro que Jesus é um intermediador, que para nós da religião judaica é um problema. Você não pode intermediar. Nós falamos diretamente com Deus. Então, para mim, isso é uma questão de sustentabilidade numa religião. E a questão do o homem é o senhor do Shabat. Isso não dá para dizer que o homem é o senhor do Shabat. Isso é 10 mandamentos. Como que o cristianismo explica o homem é o senhor do Shabat? Você vê outras alternativas que eu estou dizendo em relação. O que eu estou falando que Jesus é a chave interpretativa do Antigo Testamento. O tema do debate é o Novo Testamento, a teologia cristã está de acordo com o Antigo Testamento? O que eu estou lhe mostrando é que o Novo Testamento não só está de acordo, como dá ao Antigo Testamento uma profundidade, beleza e amplitude maior que é inimaginável se nós não olharmos para o Antigo Testamento pela lente do Novo Testamento. Esse é o tema. Se formos para Noé, por exemplo, o exemplo de Noé. A segunda epístola de Pedro fala que Noé é o primeiro pregador. Então nós podemos entender a história de Noé, né? Lá em Gênesis, no capítulo 6, no verso 11, inclusive, diz que Deus julgou a maldade do mundo porque estava cheia de violência. Aliás, em hebraico... Hamas. Hamas, é. E estava cheia de Hamas e Deus julgou a maldade do mundo. E como é esse julgamento? É o seguinte, Noé passa a proclamar para a humanidade o seguinte: olhe, Deus julgará a maldade do mundo, mas para que você não seja destruído juntamente com o julgamento que eu farei da maldade do mundo, aqui está a saída. Você deve estar na